Olá a todos, bem-vindos ao 10º episódio do Negócio Mistério. Eu sou Humberto Ferreira e aqui comigo tenho Vasco Sousa, ilustríssimo, famosíssimo e outras coisas acabadas-íssimo. Estás bom? Estou bem, sim senhor. Preparado? Sim, vamos Para lá. falar de Onaí. Hoje não vamos a um camisola 10. Não vamos, Falhamos. embora Onaí podia ser Falhamos. aquilo que quisesse naquele meio campo marroquino do Mundial 2022. 22. Mundial 2022, vamos falar de Onaí, ou se quiserem, Azzedine Onaí, que deixou muita gente azeda neste Mundial, nomeadamente Espanha e Portugal, e as eliminações... E a Bélgica também. E a Bélgica também, sim. Eu diria, podemos dizer precoces, Sim, perder sim. com Marrocos. É Sim, sempre... pronto, Portugal não foi bem precoce porque foi quartos de final, mas foi surpreendente pelo menos. Deixa de ser surpreendente perder com Marrocos. E Onaí aparece neste campeonato do mundo como sendo jogador do Angers. É isso, e era praticamente um desconhecido da maior parte das pessoas. Marrocos também entrou nesse Mundial, tinha até bons jogadores, tinha o Hakimi que ainda está, o Ziyech, o Bono na baliza, tinha vários jogadores de qualidade. Amrabat. Sim. Que fazia a dupla no meio campo com... Enesiri na frente. É isso, era uma equipa de qualidade e provavelmente o Onaí não era dos mais desconhecidos da equipa, mas foi uma das maiores revelações desse Mundial. Para muitos ele até entra no melhor 11 do torneio. Eu estava a dizer o Angers porque o Angers era a pior equipa da Liga Francesa. Não há outra forma de dizer. Tipo, o Angers era uma equipa que jogava mau futebol, que tinha uma má ideia de jogo, e o Onaí ninguém olhava para o Onaí e dizia, pá, não, está aqui um grande jogador. Ao ponto de, depois da eliminação da Espanha, o Luís Henrique disse na conferência de imprensa, meu Deus, de onde é que saiu este rapaz? Do género, ninguém conhecia o Onaí, ponto final. E ele jogava no último classificado da Liga durante esse Mundial. E disseste bem, jogava porque este Mundial foi disputado a meio da época, foi disputado em novembro e dezembro. E nesse mercado de transferências ele deu logo o salto, continuou em França, vai para o Marselha, mas rumou ao Marselha. E o que é certo é que a carreira dele, acho que toda a gente achava que era um reforço incrível, que ele ia brilhar. Sabes quanto é que, quando se fala muitas vezes naquela troca do Sissoko do Porto para o Lyon, Sim. Tinha custado 300 mil euros e depois foi vendido por 20 milhões, uma coisa assim. Sabes quanto é que custou o Onaí ao Angers, que tinha comprado ao Avranches e depois foi vender ao Marselha? Custou 1 milhão. 70 mil euros. Foi vendido por 8 milhões. E até foi barato porque ele estava tinha estado no maior palco, não é? Sim. Como tal. Certamente, para além do Marselha, devia ter muitos clubes a pretendê-lo. E o que é certo é que nós muitas vezes falamos daqueles jogadores parece que vivem para a seleção e que normalmente durante as épocas não sabemos muito sobre eles. E o Onaí é um bocadinho esse o caso, não é? Porque ele não se conseguiu impor a 100% no Marselha. Depois ele joga na Grécia, vai para o Panathinaikos, imagine-se. E faz uma boa temporada. Faz uma boa época. E esta temporada esteve no Girona, não esteve mal, mas a equipa desce divisão. O Girona desce divisão. Ele não pertence ao Marselha, não é? Não, já não pertence. Já foi Girona. vendido ao Girona. Ele foi vendido ao Girona na última temporada por 6 milhões de euros. Ok. Mas surge outra vez no Mundial 2026 e tem sido habitual titular no meio campo de Marrocos. Foi muito falado principalmente... Ele desce divisão sempre que há Mundial. É verdade, por acaso é verdade. Angers, depois passou para... Sim, mas o Angers foi o último classificado da Liga. E agora o Girona é melhor, desceu a divisão. É melhor em 2029-30 os clubes pensarem bem se querem contratar, se não deixa a divisão. E estava a falar que ele, apesar de nos clubes não ter estado tão exuberante como também o nosso olhar é diferente, não é? Durante o Mundial nós estamos mais atentos e vemos mais jogos e não estamos tão atentos se calhar ao que ele fez nos clubes, mas ele volta a estar a ser titular. O Amrabat, pelo contrário, tem sido normalmente suplente na seleção de Marrocos. Ele tem formado ali o meio campo com o Boadi do Lille, que tem sido uma das revelações do Mundial, e tem estado também bem. Se calhar não está num nível tão elevado como esteve no Mundial 2022, mas continua a dar cartas e continua a ser titular. Claro, eu diria que
o olhar sobre Unai é completamente diferente do que aconteceu neste Campeonato do Mundo. Nós estamos a falar de um Campeonato do Mundo onde basta percebermos que a sua preponderância na equipa é de facto ele é titular em todos os jogos, alto. menos no último, que é o jogo terceiro e quarto lugar, em que tradicionalmente as equipas também mexem um pouco nos 11 iniciais. E entrou ainda entrou durante essa... E de resto ele joga os 90 minutos em vários jogos. Sim, desde a partir da fase de grupos, em que é o período mais impactante de Marrocos, ele joga sempre todos os minutos sem sair, com boas pontuações, sem ver amarelos. Ele viu apenas um amarelo, que foi precisamente no jogo de terceiro e quarto lugar. De resto, nunca eu lembro-me que ele tinha uma energia naquele meio campo, e ele e o Amrabat parecem que estavam em todo o lado, não é? E sabiam, para além de lutarem pela bola, sabiam também o que fazer com a bola, não era só vou pressionar aquele adversário, mas depois não sei o que fazer. Não, eles, para além de pressionarem, sabiam quando passar para a frente, quando passar para trás, quando deviam rematar, davam ali lições de meio campo. E por isso é que, se calhar, agora, quase 4 anos depois, nós ficamos com a sensação que a carreira dele, no seu todo, nós estamos só a falar em campeonatos do mundo e de seleção, poderia ter sido melhor, porque acho que quem viu as exibições dele nesse Mundial ficou encantado. Este jogador em breve vai estar sempre num nível alto. Sim. E isso acabou por nunca acontecer. Deixa-me trazer aqui a história um bocadinho, eu diria, de estes novos tempos de Marrocos, com o Unai aqui à cabeça, porque ele é descoberto nas ruas de Casablanca e no futebol do Raja Casablanca, um dos maiores clubes marroquinos, e é rapidamente agregado numa academia, que é a Academia Mohamed VI Futebol, que é uma academia criada precisamente pelo rei Mohamed para fomentar aqui uma espécie de futebol grupal, para ser uma espécie de viveiro para a seleção marroquina. E este clube e esta academia é de facto e o Unai acaba por ser uma das primeiras figuras a ganhar preponderância mundialmente a partir do futebol desta academia, mas é, por exemplo, nesta academia que é germinado grande parte dos jogadores que foram campeões do mundo em sub-20, agora no último ano, que tiveram quase que a viver para o futebol, a criar as suas dinâmicas grupais, como tu estavas a dizer, para conseguirem depois ter resultados a longo prazo. E não deixa de ser engraçado o facto do Unai ser um dos primeiros nomes a atingir um estrelato desconhecido vindo daqui, porque ele daqui vai para o Estrasburgo, joga sempre na equipa alternativa do Estrasburgo, e a sua primeira experiência a sério é no Avranches, como estava a fazer referência, que é uma Liga 3 do futebol francês. Ele terminou esta temporada no 14º lugar, e daqui é que passa para o Angers para jogar a Ligue 1. Portanto, ele salta de uma equipa que lutou para sobreviver no terceiro escalão do futebol francês para a Ligue 1, o último classificado, mas para a Ligue 1, e a partir daí depois, ia chegar à seleção. A partir daí o mundo ficou de mãos abertas, porque o selecionador, ajuda-me aí, o selecionador era o Regragui. O Regragui de Marrocos neste Mundial foi muito claro naquilo que quis que o Unai pudesse fazer. E mesmo ele não estando a ser uma super estrela no campeonato francês, havia algo ali completamente por lapidar que o selecionador tinha visto. É quase uma arma secreta, não é? Porque grande parte dos jogadores de Marrocos já eram relativamente conhecidos, e o Unai, apesar de jogar na primeira divisão francesa, não era um nome tão conhecido e badalado quanto isso. Por isso é que surpreendeu tudo e todos. E basta pensar que Marrocos nesse Mundial defrontou a Croácia, que era a vice-campeã do mundo e que ficou em terceiro nesse Mundial, defrontou a Bélgica, que tinha ficado em terceiro lugar no Mundial anterior, defrontou a Espanha, que é só a Espanha, defrontou Portugal, e a França, que também é uma grande equipa, defrontou a França, ou seja, jogou aqui praticamente contra, não vou dizer todas as grandes seleções do mundo, mas com muitas delas, não é? Tirando o Canadá, foi o único adversário assim mais frágil, e talvez o único jogo em que Marrocos era favorito. Nos outros todos Marrocos nunca era favorito, e acho que isso também beneficiou ali o futebol dele, porque era dele e da equipa marroquina, essa equipa marroquina no seu todo. Eu acho que esta equipa marroquina agora de 2026 é mais técnica, tem mais perfume. A 2022 também tinha algum perfume, falamos dos IES, mas tinha muita vontade de mostrar. Acima de tudo era isso, era muita garra, muita força de vontade, muita luta. Iam a todas. Eu lembro de ver os jogadores
quase a caírem para o lado, mas a darem tudo, a cortarem bolas, e o Unai destacou-se bastante nessa maneira de jogar. Azzedine Ounahi, a nossa... E não falamos, ele só tinha 22 anos. 22 anos, só tinha 22 anos neste campeonato do mundo, e é de facto um nome que melhor corporiza esta ideia que nós tínhamos também para o negócio mistério especial mundial. Era estes jogadores que de repente nós apareceram e nós dizemos que jogavam para Mundial. E ele, efetivamente, Azzedine Ounahi jogava para Mundial e jogou para Mundial no Mundial 2022 e a partir daí acabou por fomentar também a sua carreira. Vamos voltar para o episódio número 11 e quem sabe não trazemos um ponta de lança. Vamos lá ver. Vamos lá ver. Deixem os vossos comentários também sobre quem é que gostariam que a gente falasse no episódio número 11 ou tentem adivinhar, porque dentro de 2 dias tem aí um novo episódio. Um abraço e até à próxima.